Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Hoje teremos 3 aspectos bons e 3 aspectos ruins da cultura brasileira, segundo um gringo. E a gente vai comentar e entender isso daí. Vai ser muito interessante, vale a pena assistir. Roda a vinheta. Esse artigo que a gente vai comentar hoje foi escrito por um rapaz que nasceu nos Estados Unidos, mas que está morando no Brasil há 4 meses, então ele está dando a visão dele como gringo de alguns aspectos da cultura brasileira que ele observou, 3 que ele considera bons e 3 que ele considera ruins. Quem quiser ler o artigo original, tá em inglês, então a gente tá traduzindo aqui, adaptando para vocês, mas se você quiser ler o original, o link tá no post. Vamos para os aspectos bons? Vamos começar com as coisas boas. Com as coisas boas, então, né? Então vamos lá. Primeira coisa. Os brasileiros são pacientes. Olha só, é verdade. Ele disse que, na verdade, comparado com as pessoas dos Estados Unidos, que os brasileiros, eles não são assim tão obcecados, né, com alguma coisa. Parece que tanto o americano quanto o canadense, eles são mais obcecados com eficiência, né, então tem que ser tudo meio estressante. Então eles falaram que o brasileiro, segundo ele, né, eu não sei qual cidade ele está morando, não sei se é em São Paulo, talvez não seja em São Paulo, mas ele disse que o brasileiro é paciente. O pessoal de São Paulo não é muito paciente não, né? Então. Pessoal, vocês de outros estados aí, de outras regiões, comentem. A gente pode dizer pelo pessoal de São Paulo, ele não é muito paciente, inclusive a gente, né? Então, eu não sei onde ele tá morando. Basicamente, o que ele tá dizendo é que o brasileiro não se estressa com pequenas coisas, como os americanos fazem. Eu acho que é verdade, sim. Eu acho que é verdade. O pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, qualquer coisinha que sai um pouco do que tá esperando é muito estressante, assim, é muito, né? Né? Aquela coisa, problemas de primeiro mundo, sabe? O telefone, o Wi-Fi não funciona direito. Mas é uma desgraça isso daqui, o que é que eu vou fazer? Vou morrer. Eles são muito assim, são muito exagerados mesmo. E no Brasil eu acho que é mais tranquilo mesmo. Os brasileiros são muito mais calorosos e receptivos. Acho que sim também. Ele dá um exemplo prático, né, sobre isso. Ele diz que ele percebeu que o brasileiro, ele faz muito mais contato olho no olho com estranhos. Olha só. Do que os norte-americanos. Porque assim, ele falou que o norte-americano, ele não se sente confortável, que geralmente na rua você nem olha pro rosto das outras pessoas, que no Brasil, o brasileiro se sente mais confortável olhando, né, encarando, sei lá. Quando a pessoa fala olho no olho, você automaticamente começa a olhar no olho, mais ainda, né, pra provar. A Fabiana falou que eu comecei a olhar muito pro olho dela aqui. Mas é verdade mesmo, eu acho que sim. Então você olhar no olho do outro te dá mais abertura, né? Se alguém tá te olhando ali, você quiser conversar, você sente uma maior abertura, né, pra chegar. Um outro ponto positivo que ele destacou é que a cultura brasileira ela é muito menos individualista e mais social. Ele acha que nos Estados Unidos é uma coisa mais egoísta. Não sei. A visão dele, né? Descreva melhor. Como que ele tá falando? O que ele fala é que, na verdade, tanto uma quanto a outra tem ponto positivo e ponto negativo. Tá falando que as culturas mais individualistas, as pessoas elas podem se sentir isoladas, mas ao mesmo tempo produz pessoas que pensam mais criticamente, mais focadas no sucesso. E a cultura mais social, ela produz pessoas que ficam mais confortáveis em situações sociais, elas têm um maior senso de comunidade. Faz sentido, sim. Ele não está nem dizendo que o senso de comunidade é necessariamente para cuidar do bem-estar. Esse social, ele está dizendo mais nas relações mesmo, na questão de festas, de agrupamentos, né? O brasileiro se sente bem mesmo. Quando está agrupado, a gente mesmo aqui no Canadá, né? A gente vai numa festa, num encontro de brasileiros, a gente se sente bem, é uma coisa agradável. E a gente fica lá, a gente se abre, começa a trocar ideia, a gente, olha que interessante, perfeito essa colocação dele. Porque quando a gente vai num evento, num encontro, alguma coisa, uma festa, que tem uma maioridade de estrangeiros, e principalmente de estrangeiros da América do Norte, canadenses, estadunidenses, por exemplo, a gente sente que eles são mais fechados mesmo. E muitos deles ficam lá no canto deles, parados, eles não falam com ninguém. A gente percebe isso. Percebe? Faz sentido? Não sei. Não todos. Eu não estou generalizando, hein? Nunca generalizando, mas eu percebo isso, eu percebo essa diferença mesmo. Por exemplo, a gente fala mais com os conhecidos, quando é um encontro de canadenses, uma festa de canadenses. Tem exceções, claro, mas a maioria dos desconhecidos fica lá no canto dele. E assim, se ele não conhece ninguém, ele não fala com ninguém, ele fica lá no celular, por exemplo. Tem vários casos assim. Já aconteceu, né? Não, agora que você está me falando é verdade. E o brasileiro não, mesmo que você não conheça, você acaba
puxando papo. Puxando papo. Se não tiver afinidade, beleza. Mas pelo menos você tentou puxar papo. É verdade. Né? Todos os encontros de brasileiro que eu fui, a gente puxa papo, tenta interagir. Para algumas pessoas não rola, mas a gente tenta, né? Pelo menos. É verdade. Total concordo. Faz sentido. Bom, coisas boas. Agora vamos para o The Dark Side. Vamos agora para as 3 coisas ruins que ele reparou no Brasil e nos brasileiros. Nossa, isso a gente já sabe. Tá falando que os brasileiros são muito sensíveis a como os estrangeiros percebem o Brasil. É aquela coisa de você falar mal do seu irmão. Você pode falar do seu irmão mal quanto você quiser, mas vem alguém que de fora da família falar mal do seu irmão pra você virar bicho. Vira bicho. A gente é assim mesmo. Se a gente vê um estrangeiro, mesmo que a gente tenha exatamente a mesma opinião, mas se vier um estrangeiro falar isso, aí a gente vai ficar bravo. E ele tem razão, isso é verdade. Acontece. Ele acha que o americano não é tanto assim. Tudo bem, lógico, tem as exceções, né? Mas ele acha que o americano meio que percebe o lado negativo e que mesmo se algum estrangeiro vier falar, ele vai concordar. Ele é verdade, isso aqui não funciona mesmo que ele tá falando, tá? Isso não é a minha opinião, é o que ele tá falando. Mas o fato do brasileiro ser sensível, a gente sabe. E a gente vê isso até nos comentários de algumas pessoas no canal, assim. Pois é. E olha que a gente é brasileiro. A gente faz vários vídeos, né, de comparação ou do que os estrangeiros pensam e muita gente revoltada, xingando, assim. Acontece. Eu acho que é importante ter autocrítica e eu acho que é importante aceitar a opinião dos outros, né? Eu fico também, eu me incluo nessa. Mas eu tento, pelo menos, racionalizar nesse momento, né? Mas é difícil. Acontece. Bom, como ele é um estrangeiro morando no Brasil e tentando aprender o português, um dos pontos ruins que ele encontrou é que o brasileiro não corrige os estrangeiros quando os estrangeiros falam errado o português. Olha só. Para ele isso é um ponto negativo, né? Porque ele falou assim que ele gostaria muito de ser corrigido e que o brasileiro, por uma questão de achar que pode magoar os sentimentos. Na verdade, nesse caso é porque o brasileiro não quer que o estrangeiro fique constrangido. Ele acha que se ele corrigir, o estrangeiro não vai gostar. E na verdade é o contrário. Ele fala assim, eu tô aqui no Brasil para aprender português. Eu quero ser corrigido e nenhum brasileiro me corrige quando eu falo errado. Olha. Então ele tá achando isso um ponto negativo. É um ponto negativo que não é tão negativo assim, hein? Porque ele falou assim que isso atrapalha. Ele falou assim, por isso que a língua portuguesa é uma língua tão difícil. Porque, na verdade, quando você quer aprender e ser fluente, que o brasileiro não ajuda nesse sentido, entendeu? Mas, na verdade, a intenção é boa. Boa intenção, né? A intenção é boa, porque ele não quer, assim, ele quer que você fique confortável. Ele diz assim, não, eu entendi o que ele falou, não preciso corrigir, entendeu? Então ele tá achando que isso é ruim. O canadense também não costuma corrigir você, pelo menos desse jeito, né? Não diretamente, assim, né? Ele até dá umas dicas de como você pode ajudar a corrigir sem corrigir. E eu vejo que o canadense faz. Já sei. É assim, se você fala uma coisa errada, ele tá falando pra você repetir do jeito certo. Então esse é o jeito que o canadense te corrige. Ele repete. Ele não vai falar, você falou errado, fala assim, não. Ele vai tentar, de alguma forma, falar aquela mesma naquela frase, ele vai repetir. Dá um exemplo. I going to school tomorrow. Oh yeah, I am going to school tomorrow too. Entendeu? Então ele vai dar um jeito de falar a mesma frase de forma correta. Então ele falou que esse é um jeito polido de você corrigir alguém, que pra ele seria ótimo. Não, o canadense faz assim. Sim. Brasileiros são atrasados por natureza. É isso, ele reparou. Isso a gente já sabe. Não tá falando nenhuma novidade aí, né? E aí ele conta uma história engraçada, que foi quando ele foi convidado para a primeira festa brasileira que ele queria. Ele tava super animado, assim, que ele nunca tinha ido numa festa brasileira. E ele falou que ele ficou tão animado, que ele tá dando aula de inglês no Brasil. Ele falou que ele até acabou dispensando um aluno, assim, sabe? Que ele queria aproveitar melhor a festa, e a festa estava marcada para as 9 horas. E aí ele falou que ele chegou lá, eram umas 9h15, né? Para ele não ser o primeiro da festa. Então ele chegou umas 9h15. E ele falou que não tinha ninguém. E aí ele olhou pela janela, assim, e ele viu que tinha uma família jantando. E que não tinha festa nenhuma. Ficou super, né, constrangido, não sabia, assim, né? Porque ele falou que não conhecia a pessoa da casa, né? Ele tinha sido convidado por um amigo. E aí ele tentou ligar para esse amigo e o amigo não respondeu. E aí ele pensou que a festa tinha
tinha sido cancelada e foi embora, super frustrado porque ele não foi na primeira festa brasileira. E aí ele falou que quando era mais ou menos 1h da manhã, o amigo dele ligou e falou: mas o que aconteceu? Por que você não foi? A gente ficou te esperando. Ele falou assim: como assim? E aí que ele entendeu que a festa realmente começou bem depois das 10. E ele não tinha a mínima ideia desse aspecto da cultura brasileira, dessa coisa da gente falar que vai começar numa hora e o negócio começa 1h depois. Por que, né, que a gente faz isso? A gente faz isso, não tem jeito. A gente faz, isso é uma coisa da cultura brasileira, né, não muda, mas o estrangeiro não entende, porque realmente não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Se você fala que uma coisa vai começar às 9, para outra pessoa chegar 1h depois. Mas é tão automático. Aqui tive que mudar, lógico. A Fabiana mudou, eu tô tentando mudar ainda, mas confesso que ainda tenho uma dificuldade. Quando o negócio tá marcado para as 2h, eu vou começar a me mexer, sei lá, a 1h55. Não dá, porque primeiro que não faz sentido, não faz o mínimo sentido, não faz. Né? E segundo, que se você fizer isso para um estrangeiro, ele vai achar que isso é uma falta de respeito enorme, porque você tá gastando o tempo dele. Pois é, ele tá lá parado te esperando. Ele foi lá na hora que você falou que você ia estar. E aí, né, você vai fazer a pessoa esperar de bobeira. A gente sempre fala isso. Se ele marcou para as 2h, ele chega lá 1h50 e fica esperando na porta até chegar 2h, vai lá e... As pessoas aqui não se atrasam. Né? Isso assim é desde o começo, eles pegam no pé, se atrasa na escola, que nossa, eles ligam. Se atrasa na escola meia hora, eles ligam para saber o que aconteceu. Porque você não pode atrasar. E se na escola infantil você atrasar, você tem que ir lá na secretaria assinar um livro falando a hora que você está entrando exata e o motivo daquele atraso. Que seja 10 minutos, você tem que assinar esse livro. E ele fecha o artigo pedindo para que os brasileiros não o interpretem mal, né? Que na verdade isso é só a visão dele, né? Coisas que ele está reparando nesses primeiros meses vivendo no Brasil, que às vezes a gente, por estar inserido na cultura, a gente não percebe, né? Porque todo mundo faz a mesma coisa, então passa como uma coisa normal, mas só uma pessoa de fora mesmo vindo para falar, né? E para notar que é uma coisa estranha ou diferente. E o detalhe é que ele escreveu esse artigo em inglês, ele não escreveu para brasileiro, né? Ele já sabe que ele já... Não, tem muito brasileiro que fala inglês. Então, mas por causa do primeiro item negativo, ele já pede desculpa antes. Sim, é verdade. Você vê que ele tá esperto, tá esperto. Bom, o que vocês acharam? Comenta aí, ele tá certo nos aspectos que ele comentou. Eu acho que muitos dos aspectos negativos, inclusive, podem ser revertidos para positivos, não são tão negativos assim. O que vocês acham disso? Comentem aí, vocês querem ver mais comparações, mais comentários do que os estrangeiros pensam do Brasil e dos brasileiros? Comentem aí que a gente volta com o assunto, né, Fá? É isso mesmo. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos, divulguem, se inscrevam no nosso canal para receberem sempre as novidades. E aí aproveitem para clicar nesse sininho do YouTube, que aí você recebe um aviso assim que o vídeo for pro ar. É isso aí, meus queridos. Valeu, até a próxima. Beijo no coração. Tchau, até mais. Sem atraso, hein?